Salve, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Lembrando para você deixar o seu like, o seu comentário é muito importante. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser que eu narre o seu relato, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Olá, Bruno. Eu não sou o homem de contar mentira, não. O que vou contar aqui aconteceu mesmo lá em Serra Negra, interior de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. Terra boa. Isso foi em 1995. Naquele tempo, Serra Negra já era cidade turística, mas quem morava nos bairros mais afastados, como o Jardim Serrano, onde eu residia, sabia que depois das 10 horas da noite não tinha viva alma na rua. Uma escuridão só, iluminada apenas por alguns postes de luz amarelados, que mais criavam sombras do que clareavam o caminho. E foi numa noite assim de lua minguante em junho de 95 que aconteceu o caso que lhes vou contar. E eu digo, podem duvidar à vontade, mas o que vou narrar é a mais pura verdade. O velho Sebastião, pai do meu amigo Augusto, tinha falecido após uma pneumonia forte. Homem bom, trabalhador, desses que acordava cedo com as galinhas e só parava com o pôr do sol. O velório foi na sua casa, na casa da sua família, como era costume na época, lá no bairro da Nova Suíça, do outro lado da cidade. Eu passei o dia todo no velório, dando apoio ao Augusto, à Dona Maria, a mãe dele, que estava arrasada, coitada. Tinha perdido a mãe apenas 3 meses antes e agora o marido. É duro demais ver uma família assim. O enterro foi às 6 horas da tarde, no cemitério municipal. Depois voltamos para a casa do falecido, onde servi um café para os presentes. Fiquei até umas 9h30, quando resolvi que era a hora de voltar para casa. Eu tinha que abrir a farmácia no dia seguinte, bem cedo. Fica, Augusto. De noite é perigoso atravessar a cidade a pé, ele disse. Mas eu era teimoso, como sempre, bati o pé e disse que ia embora. Conheci um atalho que cortava pelo bairro, passava pela estrada velha de Lindóia e chegava no Jardim Serrano em menos de meia hora. De dia era um caminho bonito, com vista para o vale. De noite era outra história. E assim eu fui, atravessando a cidade que já dormia. O céu estava limpo, a lua estava minguante, dando pouca luz. Levava comigo apenas um isqueiro desses de plástico que eu usava para acender o meu cigarro de vez em quando. Quando cheguei na divisa do bairro, Posses, com o Campo do Sete, onde tinha um pequeno conjunto de casas populares meio abandonadas, eu comecei a sentir um arrepio na nuca. Vocês sabem como é que é, aquela sensação de que tem alguém te observando. Pois é, mas não tinha ninguém na rua, nem cachorro, nem gato, nada. Eu acendi um cigarro para espantar o nervosismo e segui em frente. Foi quando eu ouvi um barulho, tipo um ronco. Agora prestem atenção, não era um ronco normal. Era um som mais grave, mais prolongado, que parecia vir de um animal bem grande, tipo um boi. Mas aí eu escutei outro barulho, que parecia agora vir atrás de mim, talvez alguns metros. Parei sem coragem de olhar para trás. De repente senti um cheiro forte, como de pelo molhado misturado com o odor de carniça. Eu me virei devagar com o coração quase saindo pela boca. Eu pensava que eu ia ser assaltado. No início não vi nada, só a rua deserta. Mas então, em cima da laje de uma das casas inacabadas, vi uma silhueta que jamais vou esquecer enquanto viver. Era grande e muito maior que um homem normal. Devia ter uns 2,5 metros de altura, agachado como estava. As pernas eram compridas, com joelhos que pareciam dobrar ao contrário, como os de uma cabra. Os braços cobertos de pelo escuro terminavam em mãos grandes com garras que raspavam no cimento da laje, fazendo barulho que gelava a alma. Vi que tinha uma cabeça enorme, alongada, misturada com lobo, porco e ser humano ao mesmo tempo. Os olhos eram amarelos e brilhantes, e a boca era cheia de dentes. Acreditem se quiser, mas aquilo não era a fantasia de carnaval e nem o homem fantasiado. Eu conheci as lendas, todo mundo do interior conhece. Eu estava cara a cara com o lobisomem, ali em Serra Negra, em uma noite de 1995. Eu fiquei paralisado, o bicho continuava me encarando com aqueles olhos sinistros demais. Foi quando notei algo estranho no pescoço dele.
uma mancha clara, como uma cicatriz antiga em formato de cruz. E naquele momento algo começou a fazer sentido na minha cabeça. Anos antes, quando eu era criança, meu avô contava histórias sobre um homem de Lindóia que tinha um tal problema entre aspas. Dizia que esse homem tinha nascido no 7º dia do 7º mês de uma família de 7 filhos e carregava uma marca de nascença no pescoço. Às noites de lua cheia e lua minguante, principalmente depois de entrar em cemitérios, ele se transformava. O João das Posses, como chamavam ele, um coitado que vivia isolado em um casebre na divisa da Serra Negra com Lindóia. Diziam que ele mesmo tinha feito uma cruz com ferro quente no próprio pescoço, tentando se livrar da maldição. E era ele que estava ali, me encarando da laje daquela casa. De repente o bicho se mexeu em um movimento rápido demais para um ser daquele tamanho, pulou da laje para o chão, caindo a uns 20 metros de mim. O impacto foi tão forte que senti o chão tremer sob os meus pés. Foi aí que minhas pernas finalmente resolveram funcionar. Não pensei 2 vezes. Corri como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, nem me importar com a direção. Só queria a distância daquilo. Ouvi o som das patas enormes batendo no asfalto atrás de mim. Rápidas, cada vez mais rápidas. O cheiro forte ficando mais intenso. A respiração ofegante da criatura cada vez mais próxima. Eu sabia que não ia escapar, mas mesmo assim eu continuei correndo. Entrei em uma rua sem saída, daquelas que terminam em terrenos baldios. À minha frente a escuridão completa do matagal. Atrás de mim ouvi o som dos passos se aproximando. Eu estava encurralado. Foi quando me lembrei das histórias dos antigos e do meu avô. Lobisomem tem medo de fogo e de objetos de prata, e não consegue ver muito bem com a mão esquerda, ele dizia. Não tinha nada de prata comigo, mas tinha o isqueiro. Era pouca coisa, mas era tudo o que eu tinha. Virei de frente para a rua por onde vinha, tirei o isqueiro do bolso e o acendi bem na hora, com a minha mão esquerda, e foi nessa hora que a criatura dobrou a esquina. A pequena chama iluminou completamente aquela figura monstruosa, e pela primeira vez eu pude ver com clareza o que me perseguia. O pelo era escuro, quase preto, mas com manchas grisalhas no peito e no focinho. As pernas traseiras eram como as de um lobo, mas os braços tinham algo de humano na forma, apesar das garras enormes. A criatura parou de repente, como se a pequena chama do isqueiro fosse uma barreira intransponível. Ficou a uns 10 metros de mim, rosnando baixo, e os dentes à mostra, mas sem avançar. Então eu olhei os olhos daquela coisa, e juro por tudo que é mais sagrado, eu vi lágrimas nos seus olhos, lágrimas nos olhos daquela criatura. Ficamos assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, sem mais nem menos, deu um rosnado gutural. Depois virou-se e saiu correndo na direção oposta, sumindo na escuridão tão rápido quanto tinha aparecido. Fiquei ali parado por alguns minutos, sem conseguir me mexer. Quando finalmente o isqueiro queimou os meus dedos, eu voltei à realidade. Guardei o isqueiro e, com as pernas bambas, segui caminhando para casa, olhando para trás a cada passo. Cheguei em casa, mais morto que vivo. Tranquei todas as portas e janelas, acendi todas as luzes e passei a noite em claro. Só consegui cochilar quando o dia começou a clarear. No dia seguinte, hesitei muito antes de contar para alguém. Quem iria acreditar em mim? Mas acabei contando para o Augusto. Ele me escutou, mas não sei se ele acreditou ou não em mim. E é isso. Nunca mais vi aquele lobisomem. Mas desde aquela noite, toda vez que ouço um cachorro uivando na madrugada, eu fico arrepiado. E quando passo por algum cemitério em noite de lua minguante, apresso o passo e levo sempre comigo um isqueiro. Alguns dizem que são só histórias, lendas de interior. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. E o mais importante, sei o que senti. O medo puro que só sente quem passa por essa experiência. E sabe o que mais me atormenta até hoje? Não é o medo de encontrar o lobisomem novamente. É pensar que, por trás daqueles olhos amarelos, havia um homem preso, consciente, sofrendo por uma maldição que não a escolheu carregar. Um homem que, mesmo transformado naquela criatura terrível,
Chorou quando me viu. Então, quando ouvirem histórias de lobisomens por aí, não riam tão rápido, porque eu posso garantir, nem tudo que parece lenda é apenas imaginação. Acreditem se quiser. Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos. Me permitam contar o meu relato. Foi em Cuiabá, no Mato Grosso, mas o que aconteceu comigo naquele fim de semana de 2001, na chácara perto de Chapada dos Guimarães, isso eu não consigo explicar até hoje. E eu digo a vocês, tem coisas nesse mundo que a gente não entende mesmo. Era julho de 2001, férias de meio de ano. Meu primo Henrique tinha herdado uma chácara do avô dele, a fazenda Miraflores, a uns 20 quilômetros de Chapada dos Guimarães, na estrada que vai para o Vale do Paraíso. É uma região bonita demais, com serras majestosas, cachoeiras e muita mata ainda preservada com árvores típicas do Cerrado. O Henrique me convidou para passar um fim de semana lá, descansar um pouco da cidade. E como eu estava precisando de um descanso, eu aceitei na hora. Ele me deu uma cópia da chave. Eu saí de Cuiabá na sexta-feira, depois do trabalho. Cheguei e já era noitinha, umas 7 horas. O céu estava estrelado, daquele jeito que só se vê no interior, longe das luzes da cidade. A chácara ficava no final de uma estradinha de terra, rodeada por campos de cerrado. Uma casinha simples, mas aconchegante, dessas antigas, de janelas largas e varanda na frente. O Henrique e a família dele só iriam chegar no sábado pela manhã, então fiquei sozinho naquela primeira noite. Mas não me incomodei não, sempre gostei da solidão. Eu fiz um café, comi um lanche que trouxe de casa e fui me deitar cedo num quarto dos fundos que dava vista para o quintal. E foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite, quando acordei com um barulho. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando? Pois é, abri os olhos e olhei para a janela do quarto, que eu havia deixado aberta para entrar um vento fresco da noite. E foi então que eu vi, parado do lado de fora, havia uma figura. Não era uma pessoa comum. Era como se fosse feita inteiramente de sombra. É difícil de explicar, mas era um formato humano, sem rosto definido, totalmente escuro, mais escuro que a noite. Só ficava ali, olhando para a coisa, e a coisa me olhando de volta, mesmo sem ter olhos que eu pudesse ver. Depois do que pareceu uma eternidade, mais provavelmente foram só alguns segundos, eu consegui me mexer. Sentei na cama esfregando os olhos, achando que podia ser um sonho, mas quando olhei de novo, a figura ainda estava lá, e então aconteceu algo ainda mais assustador. A criatura se inclinou para a frente, se aproximando da janela, e de repente, como água escorrendo e se dividindo em 2 fios, ela se partiu. Virou 2 sombras idênticas, lado a lado. 2 figuras feitas de escuridão, paradas ali me observando. E olhem que eu não sou homem de beber cachaça nem de ter visagens. Estava em plena consciência. Uma das sombras levantou o que parecia ser um braço. A outra começou a deslizar pelo lado de fora da casa, em direção à porta da frente. Foi aí que eu consegui reagir. Pulei da cama num pulo, tranquei a janela e corri para trancar a porta da frente, que eu tinha deixado apenas encostada. Quando cheguei à sala, ouvi um arrastar do lado de fora da porta. Um som abafado como se alguém passasse a mão pela madeira. A maçaneta começou a girar lentamente. Joguei o meu corpo contra a porta e passei a chave trêmulo. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer barulho. Eu fiquei ali encostado na porta sem saber o que fazer. Não tinha telefone na chácara, nem celular que pegava direito naquela época, principalmente naquela região afastada. Eu estava sozinho, com aquelas 2 coisas sinistras lá fora, me assombrando. Acendi todas as luzes da casa e fiquei sentado na sala com um facão de cozinha nas mãos. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da janela, eu senti um alívio imenso. Saí para a varanda com cuidado, olhando em volta. O dia estava lindo, com os pássaros cantando como se nada tivesse acontecido. Caminhei pelo terreiro em volta da casa, procurando qualquer sinal, qualquer pegada, mas não havia nada. Estava começando a pensar que talvez eu tivesse sonhado,
quando notei algo estranho no chão, perto da janela do meu quarto. A terra ali estava escurecida como se tivesse sido queimada em 2 círculos perfeitamente iguais, bem na beira do caminho que leva a uns pés de jabuticaba. Fiquei olhando aquilo sem entender, quando ouvi o barulho do carro do Henrique chegando pela estradinha. Eu nunca fiquei tão feliz em ver alguém ali. Durante o dia, com a casa cheia e a família do Henrique, as crianças correndo e brincando, eu quase consegui esquecer o que tinha acontecido. Mas chegou a noite de novo. Depois que todos foram dormir, eu fiquei na sala, matutando um pouco e olhando para o céu estrelado. Foi então que notei na divisa entre o campo e o cerrado denso 2 sombras, mais escuras que a própria noite, paradas, me observando ou talvez olhando para casa. Bem, eu fechei a porta, a janela correndo, e entrei no quarto que estava dividindo com o filho mais velho do Henrique, um rapaz de 17 anos. Não consegui dormir direito, mas também não vi mais nada naquela noite. No domingo de manhã, enquanto tomávamos café, o filho do Henrique comentou como quem não quer nada: "Tio, o senhor estava lá fora falando com alguém ontem à noite?" "Não, por quê?" eu perguntei com curiosidade. "É que eu acordei de madrugada e ouvi vozes no quarto. Achei que era o senhor conversando com alguém." Olhei para ele sem saber o que dizer e ele continuou: "E tinha uma sombra estranha na parede, parecia gente, mas quando eu acendi a luz do celular não tinha ninguém ali." Inventei uma desculpa qualquer e mudei de assunto, mas percebi que o menino também estava inquieto. Mais tarde, quando estava ajudando o Henrique a consertar uma das cercas no fundo da propriedade, criei coragem e perguntei tentando parecer casual: "Henrique, essa terra aqui, já aconteceu alguma coisa estranha por aqui?" Ele parou o que estava fazendo e me olhou sério. "Por que a pergunta?" "Por nada não, só curiosidade." Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se deveria falar ou não, mas depois disse: "O pai do meu avô, que construiu essa casa, morreu de forma misteriosa. Dizem que ele tinha um irmão gêmeo e que os dois brigaram por causa de terra. Uma noite, um matou o outro bem ali onde é o campo aberto, perto do poço antigo. Dizem que enterrou o corpo sem contar para ninguém. Mas o crime não ficou escondido por muito tempo. Acabou se entregando, louco de remorso, dizendo que via o irmão em todo canto. Deu cabo de sua própria vida na cadeia antes do julgamento." Fiquei olhando para ele, sentindo um frio na espinha. "Mas isso é conversa de antigos," ele completou, voltando ao trabalho. "Coisa que o povo conta." Eu voltei para Uberlândia naquela mesma tarde, inventando uma desculpa de trabalho urgente. Nunca mais voltei àquela chácara. O Henrique até me convidou outras vezes, mas sempre arrumei um jeito de não ir. Anos depois, em 2007, soube que ele tinha vendido a propriedade. O novo dono demoliu a casa antiga e construiu uma nova, mais moderna. O terreno foi todo transformado. Os campos abertos deram lugar a um condomínio de chácaras de luxo. Às vezes me pergunto se os novos moradores veem alguma coisa nas noites sem lua, se as sombras ainda vagam por lá, procurando algo ou alguém. Olha, eu sei que muita gente não acredita nessas coisas, e antes daquela noite eu também não acreditava. Hoje, quando eu estou dirigindo à noite por essas estradas do interior e passo por alguma fazenda isolada, com luzes acesas lutando contra a escuridão ao redor, eu sempre me lembro daquela noite na chácara e acelero um pouco mais. Peço por favor que você possa narrar o meu relato. Boa noite. Meu nome é Josué, vivo perto de Montes Claros, Minas Gerais. Era 1992. Quando tudo começou, eu tinha 19 anos e trabalhava na roça junto com meu pai. Nossa propriedade não era das maiores, mas dava para o gasto. Ficava encravada entre os morros, com uma nascente d'água que meu pai protegia como se fosse ouro. Eu tinha um talento especial para fazer gamelas e colheres de pau. Aprendi com meu avô, que era mestre nessa arte. Nas horas vagas, pegava um pedaço de madeira e começava a esculpir. Vendia essas peças na feira. Não dava muito dinheiro, mas ajudava nas despesas e me dava um certo orgulho. Indo direto ao ponto,
Tudo começou em maio de 1992, quando as coisas começaram a mudar. A princípio, eram pequenos detalhes, ferramentas que não estavam onde tínhamos deixado, pegadas estranhas perto do galinheiro, sons que não conseguíamos identificar durante a noite. Depois começamos a perceber que algumas plantas estavam sendo arrancadas. Não como se tivesse colhido, mas como se tivessem sido rasgadas da terra com violência. Meu pai achou que podia ser algum animal selvagem, talvez uma onça, mas onça não arranca pé de mandioca. Em junho, as coisas pioraram. Uma noite acordamos com um barulho terrível vindo do chiqueiro. Quando chegamos lá, um dos porcos estava sem vida, com marcas estranhas pelo corpo. Não parecia ataque de onça, nem de lobo-guará, que eram os predadores mais comuns na região. As marcas eram diferentes, quase como se tivessem sido feitas por mãos humanas, mas com unhas enormes. Chamamos seu Joaquim, que era o delegado lá de Águas Claras, o homem já velho que conhecia cada palmo daquela terra. Ele olhou o animal morto, examinou as marcas e ficou pensativo. Isso não foi bicho que eu conheça, foi o que disse para ele. E olha que seu Joaquim conhecia todo tipo de bicho. Começamos a ficar preocupados. Meu pai reforçou o galinheiro e o chiqueiro, comprou mais uma espingarda e passou a fazer rondas durante a noite. Eu me ofereci para ajudar, mas ele não deixou. Dizia que era perigoso demais. As semanas passaram e nada aconteceu. Achamos que o predador tinha ido embora, talvez assustado com as medidas que tomamos. A vida voltou ao normal ou quase. Eu ainda me pegava olhando para o mato de vez em quando, esperando ver alguma coisa se movendo entre as árvores. Foi em agosto, numa noite de lua cheia, que tudo mudou de vez. Eu tinha ido dormir cedo, cansado depois de um dia inteiro na roça. No meio da noite acordei com o Tubarão, o meu cachorro, latindo desesperado. Levantei correndo, peguei a espingarda que ficava ao lado da cama e saí para o terreiro. A lua iluminava tudo como se fosse dia. Procurei o Tubarão e o encontrei encurralado contra a parede do paiol, tremendo e rosnando para algo que eu não conseguia ver. Foi então que percebi um movimento na orla da plantação. A princípio pensei que fosse o vento balançando as folhas, mas não tinha vento naquela noite. Apontei a espingarda na direção do movimento e gritei. Quem tá aí? Nada. Só o silêncio. Até os grilos tinham parado de cantar. Dei alguns passos em direção à plantação, sentindo o coração disparado. O tubarão continuava latindo, como se implorasse para eu não ir. Devia ter ouvido ele. Foi quando vi, entre as árvores dos pés de café, havia algo muito grande se movendo. Maior que um homem, maior que qualquer animal que eu já tenha visto naquelas bandas. A lua iluminou por um instante o que eu pude ver, e tinha um formato de um cachorro, só que gigante, mas andava ereto nas patas traseiras. Os olhos brilhavam como duas brasas. Eu fiquei paralisado, nem conseguia levantar a espingarda direito. Aquela coisa me olhou direto nos olhos e senti como se estivesse lendo a minha alma. Depois soltou um uivo que não parecia de animal. Era algo muito, muito sinistro. Quando recuperei os movimentos, eu corri de volta para casa, tranquei a porta e acordei o meu pai. Ele pegou a espingarda dele, juntou alguns vizinhos e foram verificar. Não encontraram nada além de pegadas enormes que iam em direção ao morro. Ninguém acreditou muito na história. Diziam que eu tinha sonhado ou que era só um lobo-guará grande. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquilo não era um animal. Eu sei bem o que é um lobo-guará. Nas semanas seguintes as coisas se acalmaram. Não houve mais ataques aos animais nem às plantações. Comecei a pensar que talvez tivesse mesmo tido um pesadelo, ou que a criatura tinha ido embora definitivamente. Mas no fundo eu sabia que não era verdade. Às vezes durante a noite eu ouvia aquele uivo distante, vindo lá dos morros. Ninguém mais parecia ouvir, somente eu. Eu pedi ao padre da igreja uma medalha de São Bento, que protege contra o mal. Ele me deu e disse para eu rezar quando tivesse medo. Carreguei aquela medalha comigo o tempo todo, mas não me sentia seguro. Algo dentro de mim sabia que aquela criatura era real e que ela voltaria. Foi em outubro, quase 3 meses depois do primeiro contato, que eu tive certeza.
Eu estava voltando da feira em Montes Claros, já era noite. O ônibus me deixou na estrada principal e eu tinha que caminhar uns 2 quilômetros até nossa propriedade. Normalmente não me importava em fazer esse caminho no escuro, conhecia cada pedra e cada árvore. Mas naquela noite eu senti que não estava sozinho. A cada passo a sensação de ser observado aumentava. Apertei o passo, segurando firme o punhal que sempre carregava comigo. Quando cheguei no cruzamento que levava até a nossa casa, eu parei. Tinha algo na beira da estrada, mais à frente, uma silhueta grande imóvel. A princípio pensei que fosse uma árvore, mas não havia árvore alguma naquele ponto da estrada. Eu fiquei parado sem saber o que fazer. Voltar significava andar mais 5 quilômetros até a próxima casa. Seguir em frente significava passar por aquela coisa. Foi quando as nuvens se afastaram e a lua iluminou a estrada. Era a mesma criatura que eu tinha visto antes, mas agora estava completamente à mostra. Parecia um homem muito alto e magro, coberto de pelos escuros, com uma cabeça que lembrava a de um cachorro gigante. As pernas eram tortas, como as de um animal, mas ele estava em pé. Depois de um tempo, me encarando, virou-se e desapareceu no mato. Eu corri o resto do caminho até chegar em casa. Quando eu entrei, eu tranquei tudo. Os meus pais perceberam o meu estado e perguntaram o que havia acontecido. Contei tudo, mas, mais uma vez, eles não acreditaram completamente. Meu pai disse que provavelmente era algum andarilho tentando me assustar. Depois de um tempo, aquela besta nunca mais apareceu aqui, mas nos deu muito prejuízo para a nossa família em relação à plantação e aos animais, e a mim em especial, noites de muito medo. Os anos foram passando, eu me casei com a filha de um vizinho nosso. Tivemos filhos, contei para eles a história do Guará-Tupã, mas como se fosse uma lenda, um caos dos antigos. Só a minha esposa sabia toda a verdade. Esse é o meu relato. Tenham todos uma ótima noite. Olá, eu me chamo Josué, mas o povo lá no posto Horizonte me conhecia como Juca. Eu trabalhei por mais de 7 anos como frentista nesse posto de gasolina na BR-153, ali perto de Anápolis, em Goiás. Isso que vou contar aconteceu em 1996, época em que o real tinha acabado de chegar e a gente ainda estava se acostumando com a nova moeda. Eu vim do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada São José do Rio Preto, em busca de serviço depois que a fazenda onde eu trabalhava faliu. Cheguei em Goiás com uma mão na frente e a outra atrás, como se diz. O posto ficava em um trecho mais deserto da rodovia, uns 15 quilômetros depois de Anápolis, indo para o norte. Tinha uma lanchonete pequena, as bombas de gasolina, um borracheiro que trabalhava de dia e um descampado enorme atrás. Esse descampado era uma área grande, com aquelas árvores tortas e capim alto. Peço que guardem esse detalhe. O terreno do posto era grande e esse descampado pertencia ao seu Lázaro também, mas ele nunca fez nada com aquela área. Meu serviço era o turno da noite. Entrava às 10 horas da noite e ficava até 6 horas da manhã. Não passava muito carro de madrugada, então o movimento era pouco. Nas noites mais paradas, eu ficava ouvindo meu radinho de pilha, tomando um cafezinho que eu mesmo preparava, ou então conversando com os caminhoneiros que paravam para descansar. Quando não tinha ninguém, eu até ficava lendo um livro, quando possível. A minha experiência em si aconteceu em agosto daquele ano. O tempo estava seco demais, como é comum nessa época do ano em Goiás. A poeira entrava por tudo quanto é canto, e eu vivia espirrando. Fazia um bom tempo que não chovia, e o cerrado estava amarelado, seco que nem paia. Estava perto de meia-noite quando abasteci o último caminhão daquela hora. O motorista seguiu viagem e eu fiquei sozinho de novo. Eu liguei o rádio e comecei a ouvir um programa de música sertaneja. Foi quando eu escutei umas risadas vindo do descampado atrás do posto. Pareciam crianças brincando, o que achei muito estranho para aquela hora da noite. Eu caminhei até a lateral do posto e olhei para o descampado. A lua estava cheia. Dava para ver um pedaço do terreno,
mas eu não consegui ver ninguém. As risadas continuaram por um bom tempo e depois pararam. Pensei que pudesse ser o vento batendo em alguma lata velha ou talvez algum bicho. O descampado tem seus barulhos esquisitos, principalmente de noite. Na noite seguinte, lá pelas 2 horas da manhã, eu escutei de novo. Dessa vez, além das risadas, eu ouvi um barulho de pedras sendo batidas uma na outra. Fui até a lateral do posto novamente e tentei enxergar algo. A lua não estava clara quanto na noite anterior, mas jurei ter visto vultos pequenos se movendo entre o mato alto. Mas que raios essas crianças estão fazendo aqui a essa hora da noite? Eu pensei comigo mesmo. Eu fiquei preocupado. Podia ser alguma molecada da região que estava aprontando alguma coisa. Ou pior, podia ser filho de algum morador de rua que acampava por ali. Então eu resolvi gritar: "Tem alguém aí? Tá tarde para ficar brincando." O barulho parou na hora. Fiquei olhando por mais alguns minutos, mas não vi e nem ouvi mais nada. Eu voltei para o meu posto, mas fiquei com aquilo martelando na cabeça. Na terceira noite, na quinta-feira, eu já estava decidido a descobrir o que era aquilo. Se fossem crianças mesmo, eu ia dar um susto nelas para não voltarem mais ali de madrugada. Era perigoso demais, com a rodovia tão perto. Separei uma lanterna grande que usávamos quando a luz faltava e deixei ela carregando. Não deu outra. Lá pela 1h30 da manhã, as risadas e os barulhos de pedras começaram de novo. Peguei a lanterna e fui em direção ao descampado. O posto estava completamente vazio, nenhum cliente. Passei pela lateral do prédio principal e comecei a entrar no terreno baldio. O caminho alto batia na minha cintura e fazia um barulho seco quando eu passava. O cheiro de terra e de mato seco era forte. Eu segui o som das risadas que às vezes parava, às vezes recomeçava. Andei uns 100 metros para dentro do descampado. A luz do posto já estava longe e só a lanterna iluminava o meu caminho. Foi quando escutei um barulho de movimentação mais próximo, como se alguém estivesse correndo abaixado entre o capim. Apontei a lanterna na direção do barulho e foi então que eu vi, e não eram crianças. Ali, a uns 20 metros de distância, havia 3 coisas. Não consigo descrever direito. Tinham mais ou menos a altura de uma criança de 7 anos. Mas suas cabeças eram muito grandes e deformadas. A pele era enrugada que nem de um velho, toda cheia de dobras, e muito pálida, quase branca na luz da lanterna. Os olhos eram enormes e fundos e escuros. A boca era pequena demais para um rosto, com um corte muito fino. Um deles segurava alguma coisa na mão. Os 3 me olharam sem se mexer. Não piscavam, não faziam nenhum movimento. Fiquei paralisado, não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo não era normal, não era gente e também não era bicho. Foi quando um deles, o que estava mais à frente, levantou o braço. Vi que era uma pedra na mão dele. No movimento rápido, ele jogou a pedra na minha direção com uma força absurda. Eu ouvi o zunido da pedra cortando o ar perto da minha orelha. A pedra passou raspando pela minha cabeça e acertou algo metálico atrás de mim, e fez um barulho muito alto e fez até um buraco. Foi o que bastou para eu dar as costas e correr, e sair dali o mais rápido que pude. Larguei a lanterna no chão de susto. Cheguei de volta ao posto sem fôlego, suado e tremendo. Eu me tranquei dentro da loja de conveniência e fiquei lá, apavorado até o amanhecer. Eu não ouvi mais nada vindo do descampado pelo resto da noite. Quando o turno acabou e o pessoal do dia chegou, eu já tinha decidido não contar nada para ninguém. Depois de dormir algumas horas no meu quartinho, eu acordei por volta do meio-dia. O sol estava forte. Resolvi ir ver o local durante o dia. Caminhei até o descampado seguindo o mesmo caminho da noite anterior. Eu até achei a minha lanterna caída no chão, ainda ligada, mas com a pilha fraca. Foi quando eu vi algo que me deixou ainda mais assustado. A uns 50 metros adiante de onde eu tinha parado, tinha um jumento sem vida. O coitado do bicho estava caído de lado, com várias marcas de ferimento pelo corpo. Eu me aproximei com cautela. Dava para ver claramente que o animal tinha sido atingido várias vezes por algo contundente.
Tinha marcas profundas na cabeça e no lombo. Eram pedras. O bicho tinha sido morto a pedradas. Eu olhei em volta. Havia várias pedras espalhadas pelo chão, maiores que um punho fechado. Eu tenho certeza que aquelas criaturas, por alguma razão, mataram aquele jumento a pedradas. Naquele mesmo dia, eu falei com o seu Lázaro que estava passando mal e precisava de uns dias de folga. Ele reclamou, mas acabou arranjando outro rapaz para me substituir. Peguei um ônibus e fui para Anápolis. Fiquei na casa de um colega por 3 dias. Quando voltei ao posto, decidi trocar de turno. Passei a trabalhar de dia. E o outro frentista ficou com a noite. Nunca mais voltei àquele descampado sozinho. Trabalhei mais uns 8 meses naquele posto até conseguir juntar dinheiro e voltar para São Paulo. Até hoje não sei o que eram aquelas coisas. Não eram humanos, disso eu tenho certeza. Sempre que ouço história de aparições estranhas, eu lembro daquelas figuras pálidas no descampado, das risadas infantis na escuridão e da força sobrenatural com que atiraram aquela pedra. Bem, meu relato é esse. Tenham todos uma ótima noite.